Olá, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 14 de maio de 2022 e até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso é uma carta muito interessante para nós, porque ela fala muito da comunhão que nós devemos ter um com os outros cristãos, dentro da igreja, fora da igreja, mas ela fala também de como o mundo acaba sobrecarregando a gente, né, com os pensamentos deles, com a ideologia deles. E a gente tem que pensar que nós somos cristãos e a gente tem que seguir uma ética cristã. Então ele faz algumas exortações, alguns alertas aqui dentro da carta de Éfeso. Eu vou me ater mais ao capítulo 4, a partir do versículo 30, mas eu não posso deixar de falar também que nessa carta aqui ele fala para a gente deixar, para a gente parar com a mentira e a gente falar a verdade. O crente, ele não pode só deixar de mentir, mas ele tem que falar a verdade, porque não basta só parar de mentir e se calar. Porque quando a gente não luta pela verdade, a gente acaba sendo conivente com a mentira, mesmo quando a gente não está mentindo. Então, quando a gente sabe de uma mentira e se cala, nós estamos sendo conivente à mentira. Lembra lá do soldado Acã, que a família inteira pagou? Porque a família inteira sabia que ele estava mentindo, que ele estava guardando coisas de Jericó dentro da tenda dele. A família inteira pagou. Então, o crente, além dele não mentir, parar com mentira, ele tem que falar a verdade e não omitir, ficar quieto. Outra coisa, o crente, isso todos, nós mais ainda, porque nós conhecemos a palavra, e a gente não deve deixar a amargura entrar no nosso coração. A gente não pode deixar que a gente seja pessoas amargas, porque a gente coloca a amargura no coração e a gente acaba deixando a amargura sair e atingir outras pessoas. Mas a gente tem que se sentir irado na defesa da verdade. Então, que a amargura não entre no nosso coração e que a gente possa defender a verdade a todo custo, defender a verdade. E outra coisa que em Éfeso fala aqui um pouco antes aqui desse capítulo que eu vou ler, Paulo fala assim, que a gente não deve furtar, que a gente não deve roubar nada de ninguém, que a gente tem que trabalhar com as nossas mãos, não ser pesado para ninguém, lutar, trabalhar para nós, para o nosso sustento e para a gente ajudar a outras pessoas, porque é muito difícil a gente não conhecer uma pessoa que está precisando de ajuda, e a gente não sabe por que razão ela chegou nessa situação, mas ela precisa de ajuda e a gente não tem que ter respostas a tudo. Às vezes Deus está esperando de você uma reação. Você está vendo uma pessoa que está precisando de algo e você se cruza e não ajuda. Então você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas sim em dias. Crente devedor é uma coisa triste, a gente tem que dar bons testemunhos de vida. Então a gente tem que pagar nossas dívidas e a gente tem que ajudar o próximo sim. Porque a visão do próximo para a gente não é um próximo distante. O próximo nosso é nosso irmão. Então, se você tem um irmão, você tem que ajudar. É seu irmão, não importa o que ele faça. Se você tem condições de ajudar, ajude, porque Deus presta atenção em todos esses atos que você faz. E com certeza isso, ainda que você não receba uma bênção tão grande, nossa, eu abençoei. Não faça isso para você receber bênção de volta. Faça por amor. Faça por amor ao seu irmão, não importa que ele não venha te pagar novamente, isso não importa. Importa é a sua atitude em relação a ele, quando você pode ajudar e encolhe o braço, Deus vê isso aí e se entristece. Agora eu vou entrar aqui numa palavra que eu acho muito importante, eu acho que todos deviam ler isso aqui em culto de Santa Ceia, viu? Essa palavra eu acho muito forte aqui, que Paulo escreve para Éfesos, para Efésios, porque é uma palavra muito boa
É uma palavra interessante, eu tenho certeza que vocês vão entender direitinho, isso aqui é muito profundo. Olha só o que ele diz aqui, 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda a amargura, lembra que eu falei aqui? Não deixa entrar amargura no seu coração. Longe de vós, toda a amargura, cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda malícia. Você vê que isso está no nosso meio, porque se Paulo fala aqui para a igreja de Efésios, é porque ele via isso no meio da igreja. Assim sedes uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus. Então essa palavra aqui, ela é uma palavra tão linda. Ela fala assim, olha, não entristeçai o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Gente, o Espírito de Deus é algo assim, é o Espírito que Jesus fala assim, olha, você pode me magoar, pode magoar Deus, mas não deixe o Espírito Santo, não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem que ser tão respeitado quanto Deus, quanto o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz parte da Trindade, ele é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E aqui fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque no qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito de Deus, ele sela a gente, ele está selando a gente. O que é um selo? Quando você põe um selo numa carta, você não está identificando uma carta? Se é um selo da Espanha, se é um selo do Brasil, se é um selo de qualquer lugar, você não está identificando? O selo de Deus está identificando você. O selo do Espírito Santo é uma identificação, você é meu, você está selado. É uma identificação. E para no dia da redenção. O que é a redenção? Quem que é o Redentor? Não é Cristo? A gente não fala assim, Cristo o Redentor. É Cristo que paga nossas dívidas na cruz, que pagou nossas dívidas na cruz. O Redentor, naquela época, era a pessoa que pagava a dívida. Vamos supor que você tivesse um empréstimo com uma pessoa que tivesse mais condições que você, que fez um empréstimo de milho, que fez um empréstimo de grãos, que fez empréstimo de gado para você levantar, para você cuidar da sua família e depois você vai ter que pagar ele. Você pediu emprestado, você tomou emprestado algo, num dia tal, numa determinada época, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter que pagar essa pessoa de volta. Só que chega naquele determinado dia, você não conseguiu, aconteceu algo, passou o devorador, deu os gafanhotos, roubou toda a sua lavoura, você não conseguiu levantar o que você precisava dever. Quando acontecia isso naquela época, a pessoa que estava devendo, ela era levada como escravo, ela e a família, porque a pessoa que emprestou o dinheiro, ela tinha direito sobre aquela família. Você não me pagou, então agora você é meu escravo, você e sua família. Então a pessoa, ela era escrava da outra, a não ser que essa pessoa tivesse um amigo, um parente, que pagasse toda a dívida para ela. Olha, eu estou aqui, eu vou pagar toda a dívida dela, eu vou pagar tudo que ela te deve e ela vai ficar livre dessa dívida. Essa pessoa que pagava era chamada de redentor. Entendeu aí? E essa pessoa que pagava, ela não cobrava de volta daquela... Porque não adiantava nada, porque se ela não pagou porque ela não tinha condições, como ela ia pagar o Redentor que pagou as coisas para ela? Era uma dívida assim, eu pago e você não está me devendo nada, você não deve nada para ele e você não deve nada para mim. Essa pessoa era chamada de Redentor. Por isso que Jesus Cristo, a gente fala Jesus Cristo, nosso Redentor, porque ele pagou a nossa dívida na cruz e não cobrou nada da gente, porque a gente não tem como pagar o que ele fez. Então ele é o nosso Redentor, pagou a nossa dívida e não cobrou nada em troca. A única coisa que ele quer é que nós recebamos ele no nosso coração. Credes nele, né?
e que a gente se arrependa do nosso pecado, porque a dívida foi paga na cruz. Ele é o nosso Redentor. Tem como pagar o que Jesus Cristo fez na cruz? Não tem como pagar. Nenhum homem é capaz o suficiente. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ainda que suba 10 pessoas na cruz, tem pecado. Quem foi para a cruz e pagou a nossa salvação não tem pecado. Qualquer um que suba não pode nos salvar, porque são pessoas cheias de pecado, como nós. Então, é Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, aqui fala, o Espírito Santo, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Você vê aqui que tudo que Paulo escreve aqui é todas as relações que nós temos com as pessoas, que magoam as pessoas. Então, quando nós estamos magoando as pessoas, automaticamente a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. E eu falo para vocês, meus amados, que eu acho que a gente anda entristecendo muito o Espírito Santo sem que a gente esteja percebendo. Porque essas atitudes aqui que nós temos com as pessoas, ela entristece o Espírito Santo. Você veja aqui que não tem outro tipo de pecado, não tem adultério, não tem vício, não tem isso. O que ele fala aqui, que afasta a gente do Espírito Santo, que entristece o Espírito de Deus, que é Deus, que merece todo o nosso respeito, são o quê? A amargura. Por que você se fica amargurado? Alguém te deixou amargurado, alguém fez algo com você, ou você fez algo que te deixou amargurado. A cólera, a ira. Quando você age com cólera, com ira, quando alguém te provoca, quando alguém faz algo com você, você levanta isso no seu coração. Cólera, é tudo coisa que você faz com o outro ou que outra pessoa faz com você. São relações interpessoais, né? De uma pessoa para outra. Gritaria. Com quem que você grita? Com quem que você que provoca esse grito, essa gritaria, essa confusão toda? É uma outra pessoa ou outra pessoa com você que te provoca isso, que te levanta isso no coração. Blasfêmia. Blasfêmia aí que não é só a blasfêmia religiosa que você faz contra o Espírito Santo. É a blasfêmia de você levantar mentira mesmo contra o seu irmão, levantar coisas falsas, palavrões, palavras feias contra seu irmão. E bem assim, toda malícia, quando você quer ser espertinho, quando você quer passar o seu irmão para trás, quer ser infiel aos seus negócios, infiéis nos seus comércios, essas atitudes atingem o Espírito Santo de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, que quer trazer a santidade para a sua vida. Você sabe o que faz você suportar o mundo como ele é hoje? O Espírito Santo de Deus. Quem pôde segurar a pandemia? Quem pôde? Nada pôde segurar. Você vê, as maiores nações não sabiam o que fazer. Foram anos que nós percebemos que nós somos completamente dependentes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Foi anos aí que provou que nós não somos nada, que nós não temos condições de nada e nós não temos controle de nada. As melhores, no primeiro mundo, não sabiam o que fazer, não tem cura. Simplesmente não tem cura. Quem que segurou tudo? Quem que segurou o nosso sentimento? Quem que não deixou a gente ficar louco, desesperado? O Espírito Santo de Deus, porque ele vem e consola a gente. Quantas pessoas perderam os familiares? Quem que consolou? O Espírito Santo de Deus. E o que fala aqui? Olha, não entristeça esse Espírito, não entristeça. Aí fala aqui, ó. Antes de você pensar em ser tudo isso que eu falei, antes sedes uns para com os outros, benignos, sejam bons uns para com os outros, compassivos, tenha compaixão, perdoando-vos uns aos outros. Seja breve em liberar perdão. Não passa uma noite pensando nisso. Antes que caia a noite, vai lá e tenta perdoar.
Tenta liberar perdão, tenta conversar, tenta apaziguar a situação, não importa quem esteja errado, eu tenho certeza que quando você vai lá e pede perdão, pelo menos você já vai estar certo, ainda que o erro saia do outro, você está certo porque você foi atrás de pedir perdão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, quando você fala, eu estou perdoando uma pessoa, que é mais que Jesus fez por você? Jesus não tinha pecado nenhum. Olha nós como nós somos. Nós somos pessoas cheias de pecado, cheias de pecados. Jesus foi na cruz e perdoou a todos os nossos pecados. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar uma coisinha que a pessoa fez. Magoa, entra no coração, entra a amargura que eu falei e a pessoa fecha o coração, não quer perdoar. Olha o que Jesus fez na cruz. Ele era santo, santo, santo. Foi um homem na cruz que não tinha pecado nenhum, perfeito, filho de Deus. O que Jesus perdoou na cruz não é nem fichinha. Não é nem fichinha. Pensa bem no que as pessoas fazem hoje, um com o outro. O que Jesus perdoou para os nossos pecados, as nossas ofensas, o que ele fez foi tão superior, que perdoar hoje para a gente deveria ser coisa fácil de se fazer. E a gente põe um obstáculo e a gente não perdoa. E o perdoar que eu falo é perdoar de verdade, é perdoar e esquecer o que a pessoa faz, porque hoje a gente entra em contenda com o outro por pouca coisa. Tem gente que acaba a relação mesmo com o amigo ou então entre a família por causa de futebol, por causa de política. Isso aí entra na família, causa um distanciamento que às vezes a pessoa vai fulano no churrasco, no aniversário, eu não vou. Eu não quero encontrar com as pessoas. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar sendo assim. Às vezes o cristão é assim. Tem cristão que não conversa dentro da igreja com alguns irmãos, não sentam nem no mesmo lado que a pessoa está, para não ter contato, não ter que falar paz do Senhor. Olha que coisa triste dentro da igreja. Jesus subiu à cruz, perdoou os nossos pecados e a gente tem dificuldade de perdoar coisas mínimas que acontecem dentro da igreja. Isso não é nada. Isso é para a gente passar por cima e perdoar e pronto, e acabou, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Desde do pecado de Adão, essa comunhão que existia entre a gente foi derrubado lá no paraíso, lá entre o primeiro casal mesmo. Quando Deus veio e conversou com eles, já a comunhão entre o casal já acabou. Tanto que Adão falou, foi ela, já entregou Eva, e Eva não foi a serpente, já entregou a serpente. Essa comunhão, ela já foi quebrada lá e ela vem sendo quebrada a partir dos séculos e séculos e séculos, e a gente vai caindo nisso. Vai chegar uma hora que a gente vai estar igual ao mundo, não vai ter diferença entre a gente e o mundo. Não vai ter diferença nenhuma, porque a dificuldade de perdoar já começa aí, o esfriamento. E quando você coloca a amargura, o esfriamento, esse tipo de pecado, a malícia, a cólera, a gritaria, você entristece o Espírito Santo e ele se afasta de você. Vai chegar uma hora que você vai ler a Bíblia e você não vai ter prazer da Bíblia. Vai chegar uma hora que você vai entrar no culto, o pastor vai falar, não vai atingir o seu coração. Por quê? Porque você vai estar frio, porque você entristeceu o Espírito Santo e ele vai acabar se afastando de você. Ele não, você vai afastar ele de você. A palavra não vai fazer efeito mais para você. Você vai até na igreja, você vai assistir todos os cultos, manhã, tarde, noite, não vai perder nada, mas você vai estar frio. Por quê? Porque o Espírito Santo Consolador está se afastando de você. É assim que as pessoas estão frias e caem no mundo e vivem igual ao mundo. Daqui a pouco somos iguais a eles. Entende? Por isso que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E aqui fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aí, nós somos filhos amados. Se nós não fôssemos filhos amados de Deus, jamais Jesus subiria a cruz por nós. Jamais. Se Jesus subiu a cruz por nossos pecados, é porque Deus nos ama e muito,
Então, vamos ficar aí, olha, presta atenção nisso, que as suas atitudes não sejam esse tipo de atitude, que seja amor, que seja perdão, que não tratem as pessoas, que não exista malícia no seu coração. Por isso que a palavra fala, seja como criança. Não tem uma mensagem que fala assim, seja como criança. Não tem essa malícia no mundo, não deixa isso entrar no seu coração, para você não tirar o Espírito Santo de você. Por que eu falo que isso é uma palavra muito boba em culto de Santa Ceia? Porque no culto de Santa Ceia, geralmente os pastores falam assim, examine-se primeiro antes de participar do corpo e do sangue de Cristo. É isso aqui, ó. Examine as suas atitudes, vê se você está no meio disso aqui. Antes disso, vá pedir desculpa ao seu irmão, tira a malícia do seu coração, tira essa maldade, tira a amargura do seu coração. Antes de tudo isso, perdoa, seja benigno, compassivo, perdoa o seu irmão. Amém? Perdoa o seu irmão, vai atrás de onde está o erro, para o Espírito Santo não sair de perto de você e para a mensagem da Bíblia fazer efeito na sua vida, senão ela vai parar de ter efeito na sua vida, você vai esfriar e a preocupação nossa hoje é do esfriamento. No entanto, que tem muitas igrejas aí com a campanha de avivamento, porque as pessoas estão esfriando, porque estão deixando o Espírito Santo se afastar dela, porque está entristecendo o Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa muito séria agora e vocês prestem atenção. O Espírito Santo é um ser, o Espírito Santo não é uma coisa. Eu não sei se está ficando muito longo esse vídeo. Mas o Espírito Santo, ele não é uma coisa. O Espírito Santo não está num copo, ou não está nisso, ou não está naquilo. Porque eu vejo muitos pastores falando assim, receba o Espírito Santo. Levanta a mão. Receba o Espírito Santo. Assopra o Espírito Santo, assopra o Espírito Santo, acho que meio ridículo, mas é isso que fazem, né? Assopra o Espírito Santo. Eu já vi pastor rodar paletó, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe... Gente, tenha respeito, o Espírito Santo é um ser, ele faz parte da Trindade, ele é um Deus, ele é um Deus. O Espírito Santo, ele não está dado às nossas vontades, muito pelo contrário, nós estamos à disposição do Espírito Santo, não ele a nós. Receba agora o Espírito Santo. Não, isso não existe. O Espírito Santo é livre, ele trabalha a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. É da forma que ele quiser, não existe hora marcada, vem aqui, tal dia, tal hora, no local, nessa igreja, que o Espírito Santo vai trabalhar e operar milagres nesse local, nessa hora. Isso não existe. Na Bíblia não tem nenhum tipo de marcação de encontro, porque o Espírito Santo vai agir nessa hora, nesse local. O Espírito Santo é livre, ele é uma pessoa, ele merece todo o respeito. Ele tem pessoalidade, ele é pessoa. Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tenha respeito, para desse negócio de ficar rodando paletó e fazendo assim, receba o Espírito, assoprando o Espírito Santo nas pessoas. Ele é uma pessoa, ele não é coisa que você pode manipular, muito pelo contrário, a relação aí é diferente, não é a gente manda nele, é ele que manda em nós, tá tudo errado, é diferente, vocês entendem aí? O Espírito Santo é livre, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, como fala aqui, olha, não entristeçais o Espírito Santo. Como eu vou entristecer um copo de água? Como eu vou entristecer uma mesa, uma caneta? Ele tem sentimentos. A palavra fala que ele, quando a gente está chorando, ele ora com sussurros inexprimíveis. Ele tem sentimento, a gente tem que ter respeito. Para com esse engano de falar que a hora tal, dia tal, na igreja tal, vai vir o Espírito Santo e vai fazer cura. Cuidado com esses enganos, com esse engano. O Espírito Santo é livre, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, e não precisa estar dentro da igreja, não precisa estar em local nenhum. Basta ele estar no seu coração, que ele vai estar agindo aí, ó, no seu coração. Amém, irmãos?
Que essa palavra possa estar entrando aí no coração de vocês, abra a mente de vocês em relação a isso, que vocês não possam cair nesses tipos de engano e dar o respeito que ele merece, que o Espírito Santo merece, e que você consiga trazer o Espírito Santo para perto de você, que depende muito das suas atitudes, para você não entristecer esse Espírito Santo de Deus que te quer tão bem e que quer você presente na vida dele e ele presente na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?